E aí, turma? Agora a aula de exercício. Represente entre chaves os elementos dos conjuntos. No conjunto A, como que a gente vai fazer a representação por chave? Ó, conjunto A, ele é igual a quais elementos? Não precisa, não é obrigatório colocar na ordem crescente, mas a gente coloca para ficar mais bonito. Então ficou o 0, vamos marcar que a gente já usou ele. Depois o 1, depois o 2, o 3, o 7 e por último o 8. Então essa é a representação entre chaves do conjunto A. Uma letra maiúscula indicando o conjunto e os elementos entre chaves. Lembrando, não é obrigatório colocar na ordem, em uma ordem qualquer, mas a gente coloca na ordem crescente que fica mais bonito. O conjunto B, ele é o conjunto dessas letras, então vai ser X, Y e Z. Esse eu não marquei aqui porque não estava fácil de se confundir. O conjunto C são as cores azul e verde. Tranquilo? Alguma dificuldade nesse exercício? Pessoal, muito importante. Façam todos os exercícios. Façam mais de uma vez quando necessário. Beleza? Não, matemática a gente não aprende só olhando, aprende fazendo. Vamos para o próximo. Represente por um diagrama o conjunto dos meses do ano começado por J. Um diagrama vai ser, no nosso caso, um desenho. Pode ser um quadrado, pode ser um círculo. Vamos fazer aqui essa figura aqui. Então, quais são os meses que começam por J? É janeiro. Por que eu coloco esse pontinho? Porque esse pontinho simboliza o elemento. Beleza? Então, o pontinho aqui quer dizer, é um elemento, no caso janeiro. Outro mês que começa com J. Julho. Mais um mês. Junho. Então, esses são os 3 meses que começam com J. E lembrando que esse aqui é o conjunto A. O conjunto B. Conjunto dos algarismos desse número aí. Então, conjunto B. Vou tentar fazer um desenho diferente. Então, a gente vai representar os números, os algarismos desse número aqui. Então, vai ser, eu coloco um pontinho para simbolizar o algarismo 5, outro pontinho aqui para simbolizar o algarismo 3, em qualquer lugar dentro dessa figura, dentro desse diagrama. Esse pontinho simboliza o 0, esse pontinho simboliza o 2 e esse pontinho simboliza o 8. Está aí a nossa representação por diagrama. 3. Represente os seguintes conjuntos escrevendo seus elementos entre chaves. O conjunto A é o conjunto das estações do ano. Então é primavera, verão, outono e inverno. E aqui a gente fecha as chaves. B. Conjunto dos meses do ano começados por M. Vamos lá, o nosso conjunto B é os meses do ano começado por M. Então, janeiro, fevereiro, março começa por M. Março, abril, maio, julho, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então é só maio e março. A gente fecha o parênteses. A chave, né? Deixa eu apagar aqui. C. Conjunto dos números ímpares menores do que 10. Então, o meu conjunto C são os ímpares menores do que 10. Menor do que 10, qual que é o primeiro ímpar? Então, 1, 3, 5, 7 e 9.
Esses são os números ímpares menores do que 10. Letra D. Conjunto D é o conjunto dos números pares maiores do que 10. Então, maior do que 10. O 10 não entra, então é 12, 14, 16, 18, 20. Vai precisar de escrever todos os números? Não, lembra que a gente pode indicar aqui com as reticências? Quer dizer que esse conjunto é infinito, ele não acaba. Por quê? São infinitos os números pares maiores do que 10. 4. Represente os seguintes conjuntos escrevendo seus elementos entre chaves. Então, letra A é o conjunto E. Conjunto E vai ser o conjunto dos números pares entre 1 e 11. Então, vai ser 2, 4, 6, 8 e 10. Entre 1 e 11 os pares são esses. B. Conjunto dos números ímpares entre 120 e 130. Então, conjunto F são os números ímpares. Então, é 121, 123. A gente pode usar aqui reticências. 129. Poderia ter usado reticências nesse também. Mas aqui, ó, todos os números ímpares entre 120 e 130. Exercício C. O conjunto G dos algarismos dos números 1385. Então, o conjunto G tem os algarismos desse número. Então, é 1, 3, 8 e 5. Exercício D. O conjunto H sendo o conjunto dos algarismos ímpares do número 1385. Então, conjunto H, agora só vai servir os ímpares, ó. O 1, o 3 e o 5, porque o 8 é par. Então, 1, 3, 5. Beleza, gente? Então, ó, um conjunto é simplesmente um pouquinho de coisa. Se eu juntei esses números aqui e separei eles, eu posso chamar eles de conjunto. Nesse caso, eu chamei de conjunto H. 5. Escreva os elementos dos conjuntos entre chave. O conjunto dos números de faces de um dado. Então, ó, conjunto A. Quais são as faces do dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses não são os números que podem sair no dado? B. Conjunto das letras da palavra paralela. Então, conjunto B é o conjunto das letras da palavra paralela. Ó. Tem um P, um A, um R, outro A, que a gente não vai contar, um L e um E. Então a gente nem vai colocar na ordem alfabética aqui. Ó. P, A, R, L e E. C, o conjunto C é o conjunto dos algarismos daquele telefone ali. Então, C, ó, o 9 apareceu duas vezes, ele é repetido, então ele só aparece uma vez aqui. O 3 também é repetido, 3, e o próximo é o 5. Letra D, o conjunto das letras da palavra arara. Então, ó, conjunto D. A palavra arara tem A, R, A, R, A. Então a gente só vai usar uma letra de cada. A gente não usa repetido. Então é A e R. O conjunto E é o conjunto dos algarismos pares daquele número ali. Então, conjunto E. Os números pares é o 8, o 4. O 1 é ímpar. O 8 é repetido, o 4 é repetido e o 1 também é repetido, além de ser repetido é ímpar. Então vai ser só o 8 e o 4. Lembrando, a gente poderia colocar assim também, ó, dá na mesma. 4 e 8. Exercício 6. Escreva entre chaves os elementos dos conjuntos. Mais uma vez. Conjunto A é o conjunto das letras do alfabeto. Então, é A, B, C, D, E, F, G, H. Precisa a gente colocar todas? Não, a gente coloca aqui os 3 pontinhos
e Z, porque a gente sabe que é todas as letras e que está na sequência. B, o B é o conjunto dos números ímpares. Então, o conjunto B. Qual que é o primeiro número ímpar? 1, o segundo, 3, depois 5, 7, 9. Vai ter como escrever todos os números ímpares aqui? Negativo. A gente coloca as reticências. C, o conjunto C é o conjunto dos números pares maiores que 25. Então, C. Se é maior do que 25, o primeiro par maior do que 25 é 26. Depois, 28, 30, 32 e assim sucessivamente. 3 pontinhos, quer dizer, não acaba. Conjunto D. Conjunto dos números ímpares entre 10 e 354. Então, ó, o primeiro ímpar, porque é entre 10, então é depois do 10. 11, o próximo 13, 15, 17, 19. Vou conseguir colocar todos aqui até o 354? Não, mas eu posso colocar os 3 pontinhos aqui. E qual que vai ser o último? Entre 10 e 354, a gente vai pegar o antecessor de 354, que é o último ímpar, que é o 353. Está representado o conjunto D. É conjunto dos números pares entre 1000 e 2000. Mesma coisa do anterior. Entre 1000 e 2000 está entre, então o 1000 não entra. Então o primeiro vai ser o 1002, depois 1004, depois 1006, 1007, 1008, sempre de 2 em 2. E qual que vai ser o último? 1998. Por quê? O 2000 não entra. Está entre. 7. Baseados nos conjuntos A, B, C, D e E do exercício anterior, responda. Quais são os conjuntos finitos? Conjuntos finitos são os conjuntos que têm fim, que a gente consegue contar. Vamos ver lá? O A é finito? Sim, ele começa no A e acaba no Z, apesar de eu ter usado essas reticências. Foi só para facilitar. O B é finito? Não, a gente usou reticências no final para falar que ele nunca acaba. O C é finito? Também não, aqui ó, reticências no final para falar que ele continua. O D é finito? Sim, ó, porque ele começa no 11 e termina no 353. Essa reticências aqui está falando que tem coisa no meio, mas que a gente não escreveu, mas está subentendido. E a E também começa no 1002 e termina no 1998. Então, quais são os finitos? Vamos lá. A, D e E. Então, é o conjunto A, o D e o E. E quais são infinitos? Os infinitos são os que não acabam. São os outros, né? Tirando os que são finitos, os outros são infinitos. Mas vamos conferir, ó. O B é infinito porque é o conjunto dos números ímpares. Ele começa no 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e vai embora. Ele nunca acaba. Então o B é infinito. O C também é infinito. São os pares maiores que 25. Então é só o B e o C. Então aqui resposta B e C. 8. Represente por uma propriedade de seus elementos os conjuntos. Agora é uma propriedade. Ó. A gente tem os elementos marcados lá, março e maio. Se a gente pensar em março e maio, são os meses do ano que começam com a letra M. É uma propriedade boa, porque tem outro mês que começa com M, tirando março e maio? Não, então foi descrito por uma propriedade. Tá, mas por que foi útil? Dessa vez foi mais difícil escrever meses do ano que começam com a letra M. Era mais fácil escrever março e maio. Mas poderia ser uma propriedade muito fácil, por exemplo, números pares. Eu saberia que são todos os pares. É muito mais fácil do que ficar escrevendo 2, 4, 6, 8. Agora aqui ó, na B. Janeiro, junho e julho. Isso são o quê? Os meses do ano que
começam com a letra J. Vou abreviar aqui. C. O C é esse conjunto de número aqui. Então, vai ter mais de um jeito de determinar esse conjunto. Mas a gente pode falar que são 1, 3, 5, 7, 9. São números ímpares entre 0 e 10. Porque, entre 0 e 10 tem 1, 3, 5, 7, 9, que é ímpar. Beleza? D. E o que é isso aí? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São as notas musicais. E. Verde, amarelo, azul e branco. Como que a gente poderia dar uma propriedade? São cores. Cores de quê? Da bandeira do Brasil. Então essa propriedade define as cores da bandeira do Brasil. Beleza, pessoal? Então, não esquece, sempre tentar fazer os exercícios antes e depois vir aqui na correção. Beleza? Esse vídeo com esse PDF com as respostas também vai estar lá para você baixar. Até o próximo vídeo.